Para falar de tributação das bets, a gente passa por cripto e por renda do exterior. Eu fiz um guia completo para vocês aqui de todos esses impactos, que não são pequenos, e de como uma coisa afeta a outra aqui. Bora comigo. O meu nome é Ana Paula Rabelo, eu sou @declarando_bitcoin e eu te ajudo a pagar menos imposto de forma completamente legal. Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, toca o botãozinho das notificações para ser avisado de mais conteúdos como esse e aproveita e me segue em todas as redes sociais. E tu te encaixa de alguma forma em alguma dessas atividades do tipo apostou em bet nacional, operou no site estrangeiro, recebeu comissão de afiliado, talvez até em cripto, deu mentoria para outros apostarem e para arrematar entrou na ilusão de alguém mal informado de que é só abrir um CNPJ no Simples a 6% que tá tudo ok e regularizado. É importante dizer com todas as letras que tu tá sentado em cima de uma bomba relógio. Fica comigo até o fim desse vídeo que tu vai entender o quão complexo é esse universo de tributação dos jogos. Quem tá te vendendo isso tá ignorando completamente aqui regras de enquadramento de atividade, limites do próprio Simples, riscos regulatórios, ignorando a própria leitura que a fiscalização vai fazer da tua variação patrimonial e das operações financeiras aí embutidas. Falar sobre bet não é apoiar o jogo. Em muitos casos, é exatamente o contrário. É alertar quem já está exposto a um risco, que existe o risco que se chama Receita Federal, que passou a tratar com uma estrutura muito maior, uma tecnologia maior e uma capacidade de cruzamento de dados muito maior essa questão de tributação dos jogos. Tem operações nacionais, tem operações no exterior, tem pagamentos em cripto, tem saque pulverizado, tem comissão de afiliado, tem uma série de movimentos que quando chega no imposto de renda acaba virando um caos. Não para de chegar gente nos questionando, nos perguntando o que fazer. Isso não é promover a aposta, é reconhecer que existe um problema fiscal concreto. Esse risco é concreto, com efeito sobre imposto devido, malha fina, comprovação de origem de recursos e variação patrimonial. Mas vamos ver cada um dos aspectos que a gente consegue identificar aqui. Vamos falar de bet nacional. Bet nacional ela tem um regime bem específico. As apostas de cota fixa operadas dentro desse modelo regulado, a Receita disponibilizou uma ferramenta específica, que ela serve para apuração de imposto sobre o prêmio líquido, com base nas informações do Comprova Bet. O Comprova Bet é um documento que reúne o histórico de movimentações do apostador e serve como base para verificar se houve imposto a pagar. Funciona como um informe de rendimentos. Essa obrigação de declarar alcança quem recebeu mais de 28.467,20 em prêmios ao longo do ano de 2025. E a própria Receita divulgou que o cálculo considera o prêmio líquido, obtido no ano calendário anterior. Então, ou seja, imposto de renda agora 2026, o prêmio líquido obtido no 2025. Tu de ter ganho mais de 28.467,20 na bet não te obriga necessariamente a declarar o imposto de renda. O que define a obrigação de declarar imposto de renda é a instrução normativa do imposto de renda do ano. E aqui muita gente entende essa regra aqui, o Comprova Bet, enfim, como uma novidade que resolveu essa função da bet, como se o assunto aqui ficasse resolvido, mas não tá. Por quê? Porque dentro das bets nacionais ainda existe a necessidade de entender prêmio líquido e saldo mantido na plataforma, documentação de suporte e coerência com o restante da declaração. E bet no exterior, aqui a conversa muda completamente. Quando o ganho vem de uma fonte situada no exterior, a referência muda. A Receita Federal informa que os rendimentos recebidos de fonte no exterior por pessoa física residente no Brasil estão sujeitos ao carnê-leão, como qualquer outro ganho. Então, o ganho deve ser tratado como rendimento do exterior em recolhimento mensal e posterior importação para declaração anual. Esse ponto é muito importante porque o contribuinte costuma repetir um raciocínio aqui que é completamente equivocado. Se eu só saquei de vez em quando, então não tem problema. Problema não nasce no saque em si. Ele nasce, de fato, no recebimento do rendimento e na forma como ele é enquadrado perante a fiscalização. Se há uma fonte pagadora estrangeira, a Receita já oferece a moldura conceitual do carnê-leão para esse tipo de renda. Então não adianta inventar moda. Isso na prática quer dizer que se tu fez uma aposta num site estrangeiro, tu não pode tratar isso como uma versão internacional
da Bet nacional, porque o regime não é o mesmo, a documentação não é a mesma e a apuração também não é a mesma. Por que entraria aqui? Porque tu pode estar recebendo do exterior, por exemplo, e é proveniente a prêmio, é proveniente a aposta, mas a forma de recebimento não foi moeda, não foi moeda fiat, a forma de recebimento foi cripto. E aí a gente tem um segundo evento tributável. Tem um primeiro evento que é aquilo que tu ganhou do jogo e tem um segundo evento aqui fiscal que é quando tu converte essa cripto para BRL. Primeiro evento a gente já sabe, tu vai submeter a carnê-leão. O segundo evento, ele só vai acontecer quando tu fizer a conversão e sujeito àquelas regras que a gente conhece desde sempre, que é na nacional, alienação até R$35 mil isento, e se no exterior estiver alienando esse recebimento no exterior, tipo, por exemplo, na Binance, estar submetido aqui à lei das offshores, ou seja, se alienou com lucro, tu vais pagar imposto. Então são dois eventos fiscais distintos para uma mesma coisa. Não é no saque para o banco dessa grana referente à aposta que tu vai fazer a tributação. A tributação ela ocorre, na verdade, quando tu auferiu o rendimento. Então, ainda que dentro da plataforma, tu pode ter oferido o rendimento sem ter sacado para o banco e isso pode se gerar imposto. E aí vem os afiliados de bet. Afiliado de bet não é a mesma coisa que jogador de bet. Tem um link de afiliação de uma plataforma, isso se trata de uma comissão. É uma comissão por indicação que tu tá recebendo. Então, quando tu divulga link, gera tráfego, recebe CPA, outras formas de remuneração por indicação, o que existe ali em essência é uma prestação de serviço de marketing, intermediação, publicidade e não um prêmio obtido na condição de apostador. Se o afiliado tá ligado a uma plataforma brasileira, a discussão tende a caminhar para tributação de serviço no Brasil, tanto em pessoa física quanto em pessoa jurídica. Agora, se a plataforma é estrangeira, a análise muda novamente, porque o recebimento pode assumir aqui a natureza de rendimento do exterior para a pessoa física ou ainda uma receita vinculada a serviço prestado ao exterior na PJ, a depender da estrutura adotada. Pode aí ainda surgir um outro problema que é o seguinte: o uso de link de afiliado para bet no exterior carrega o risco regulatório aqui e reputacional que não dá para ignorar, que desde a lei das bets e a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas aqui no Brasil, apenas os operadores autorizados podem explorar apostas de cota fixa para o público brasileiro. Então, plataformas não autorizadas, plataformas estrangeiras que não solicitaram a regularização aqui no Brasil, elas podem sim ser consideradas ilegais. Então, elas têm site bloqueado, elas ficam impedidas de fazer publicidade e qualquer tipo de patrocínio no Brasil. E quando tu te associa a esse tipo de operação e tu é afiliado disso, tu acaba te colocando na vizinhança de temas como combate a apostas ilegais, lavagem de dinheiro e bloqueio de fluxos financeiros. Então, se tu tá recebendo comissão por link de afiliação, tu tem que te fazer algumas perguntas. Para e encara essas coisas básicas. Tu tem contrato ou ao menos documentação minimamente verificável de relação com essa plataforma? A comissão vem de empresa brasileira ou vem de uma fonte situada no exterior? O pagamento entra em reais, moeda estrangeira ou cripto? Há saque recorrente para conta bancária brasileira sem lastro fiscal, claro? São perguntas que parecem simples, mas que vão definir aqui o tratamento tributário da coisa toda. Então, não é a mesma coisa tu receber comissão de empresa nacional em reais do que tu receber de empresa estrangeira em dólar ou cripto. Existe uma lógica, que é aquela que eu sempre digo, que é a história que tu conta na tua declaração de renda, que é da variação patrimonial. Ou seja, se tu teve uma variação patrimonial, se tu teve renda oriunda de ganhos, tu tem que refletir isso na tua declaração do imposto de renda. Senão tu vai acabar te complicando. Não só com o fisco, mas com a tua rede bancária por ausência de informação aí na declaração. E, gente, falar sobre tudo isso é uma mera redução de dano. Eu não tô aqui para normalizar o jogo. Eu não jogo e nem tampouco sou a favor do jogo. Mas, na realidade, quando a Receita cria ferramentas próprias para apurar imposto em bet, quando a Receita começa a cobrar isso, fiscalizar isso de uma forma mais efetiva, lá na declaração do imposto de renda, quando ela traz regras de tributação de rendimentos, quando ela se envolve no tema, o silêncio técnico deixa de ser prudência e passa a ser omissão. Então, a gente não pode se omitir de dar respostas para as pessoas que estão procurando. O mercado já existe, as pessoas já estão operando, já estão recebendo valores, já estão convertendo criptos, já estão sacando recursos. O trabalho sério nesse cenário é separar situações, enquadrar corretamente cada fluxo e evitar que o contribuinte descubra tarde demais
que vinha acumulando inconsistências fiscais em cadeia. Complicado? Talvez. Tem um artigo inteiro, completo, com muito mais informação disso que eu trouxe para vocês, que tá lá no blog, declarandobitcoin.com.br, e em foro do jogo, baixa esse artigo, salva isso e lê com muito carinho, porque tu vai precisar, ok? Era o que tínhamos para trazer aqui. Já ficou grande demais esse vídeo. Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, toca o botãozinho das notificações para ser avisado de mais conteúdos como esse. Aproveita e nos segue em todas as redes sociais. Lembrando que tem vagas abertas ainda para a nossa comunidade declarandobitcoin.vip. Lá tu aprende a fazer a tua autodeclaração, ok? Gente, um beijo grande e até a próxima.